Olá, turma, tudo tranquilo? O que nós vamos fazer nessa aula é dar continuidade à nossa questão aqui de autenticação e autorização, né? Enquanto na aula passada a gente cuidou de questões estruturais, né? Nós estamos aqui no nosso projeto, que por sinal está bem bonitinho, bem organizadinho, a gente sabe onde encontrar cada um dos itens que a gente vai precisar trabalhar em determinado momento, ou pelo menos tá mais fácil, né? Saber o que fazer, onde fazer. Esse não é um projeto viscoso, né? Então a gente na aula passada fez a especificação do que deve ser feito, né? Então a gente veio aqui em domain, nós criamos as entidades, user and user token. Foi também declarado aqui alguns repositórios, né? Então aqui são apenas interfaces, né? Vocês estão vendo aqui. E hoje a gente vai cuidar dessa parte aqui também. E nós declaramos aqui, implementamos uma série de comandos que nós precisaremos nesse processo todo de autenticação, né? Principalmente a autenticação. O que nós vamos fazer hoje é o sign up, fazer o sign up funcionar. E o interessante é que o sign up, que significa criar um usuário, né, se cadastrar, ele não vai precisar de nenhuma alteração, certo? Então isso é sólido na veia, né, entre outras coisas aqui, porque a gente está utilizando aqui a questão do SRP, ou então injeção de dependência, enfim. O que eu preciso saber de lógica de aplicação é, para que eu possa criar um novo usuário, eu preciso receber o username and password tá aqui, que isso foi declarado no Sign Up Request Model. Eu não vou precisar disso aqui, beleza? Feito isso, eu dou uma verificada lá na coleção de usuários, que eu não me importo de onde ela seja, porque eu vou receber aqui um repositório. Se existe um usuário, eu jogo um erro aqui para cima. Caso contrário, eu mando encriptar por um provedor de hash aqui a senha para que eu possa salvar essa senha encriptada no banco de dados e o usuário está devidamente cadastrado. Tá bom? Então ficou muito legal assim, né? Então aqui é a parte do comando. Esse comando vocês estão vendo que ele é independente de camada de aplicação. Na camada de aplicação, desculpa, na camada de apresentação, que é onde ficam os controllers, a gente vai cuidar aqui é, do sign up, né? A gente vai verificar o que precisa ser feito aqui no sign up, fazer uma validação mínima aqui em username and password, declarar, enfim, fornecer as dependências, que aqui por enquanto a gente declarou apenas interfaces, né? Vocês estão vendo que isso aqui é interface. Tudo bem? A nossa aula de hoje vai tratar um pouco sobre generics e um pouquinho de herança também, e vai inclusive servir de inspiração para vocês em outras partes do software de vocês, em qualquer que seja o software, de como a gente pode utilizar um pouquinho de metaprogramação ou uma jogadazinha de orientação a objetos para facilitar a manutenção e ao mesmo tempo reduzir código, né? Você tem um código mais inteligente, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na infraestrutura e domain. Nós temos aqui no domain, a gente tem esse diretório repositórios, onde a gente declara uma interface chamada CRUD Repository, que ela é genérica, vocês estão vendo aqui. Generics é um tema que vem lá da galera do Java também, que é quando você quer ter uma especificação que ela possa mudar de acordo com a entidade ou com tipos que você gostaria de utilizar. Você não queria reescrever um CRUD repository para usuário, para move, para atriz, enfim, para qualquer coisa. Então você parametriza a própria classe, vamos dizer assim. Então você pode ter os tipos de dados de entrada e de saída, portanto os parâmetros e os return types, de uma forma especificada anteriormente, né, generics. Se você quiser ler sobre, você pode ler tanto aqui no mundo Java como no mundo TypeScript. Esse é um tema genérico. Aqui tem lá algum exemplo. Veja só, você tem uma função que ela recebe um argumento do tipo number e o return type dela também é number. Tudo bem. Se você quiser tornar ela um pouco mais genérica, aí em TypeScript você tem o tipo type N, né, que seria qualquer tipo, mas aí você ia perder o controle das coisas, né? Você ia ficar, pode retornar qualquer coisa. Não. Então, quando eu chamar, eu gostaria de indicar a tipagem que aquela função vai assumir em alguns pontos internos. Então a gente pode utilizar aqui os diamantes, né, menor que, maior que, definir um tipo, a gente manda um tipo aqui para ele, e esse tipo vai passar a ser utilizado ali internamente, tá bom? Então foi o que nós fizemos aqui. Então, quando a pessoa implementar essa interface, né, o desenvolvedor, vejam só, aqui em Move Repository, uh, deixa eu olhar aqui, a interface, né? Nós criamos aqui uma outra interface. Aqui não está implements, aqui está extents, porque eu estou criando uma interface
que ela herda de outra interface, isso é absolutamente normal. E no momento da herança eu digo, olha, eu quero herdar de CRUD repository, mas aí eu quero configurar o CRUD repository, portanto eu vou ter os mesmos métodos que CRUD repository tem. Entretanto, onde tem esse T, tá vendo aqui, o T que eu passar lá como argumento de generics, ele vai ser utilizado como parâmetro aqui de retorno, ó, vai ser uma coleção daquele tipo. Então, quando eu estou mandando aqui move, em move repository, o método all vai ter promises move collection, né? Uma coleção de moves, uma array de moves. O save, do mesmo jeito, eu estou mandando move, então o save vai receber um objeto do tipo T, o T que foi informado lá. Tudo bem? E por que eu estou mostrando tudo isso aqui para vocês? Porque aqui na implementação, ou seja, nas paradas concretas, que a gente vem aqui, eu vou sempre colapsando, descolapsando aqui as camadas para ficar bem facinho de entender. Aqui no Persistence, a gente vai criar as dependências concretas, né? Enquanto lá na camada Application e Domain, vocês viram que a gente trabalha sempre com interface, aqui na camada de infraestrutura, a gente trabalha com coisas concretas. E como a gente já fez aqui na aula passada uma jogada para poder dar uma otimizada e tudo, então um repositório concreto de Move é um Firestore Move Repository. Então, eu quero fazer um repositório que tenha a capacidade de conversar aqui com o meu banco de dados que está no Firestore, certo? Muito bem, então eu implementei aqui, eu assinei o contrato com o Move Repository, que é essa interface que eu acabei de mostrar para vocês, tá? O código está no GitHub, você pode olhar com mais calma lá depois para compreender, isso é algo absolutamente novo para você. E a gente fez o seguinte, eu criei uma classe aqui, Firebase Generic Wrapper, porque eu estava vendo que quando eu fui criar aqui, por exemplo, o User Repository, eu ia criar um código muito semelhante, né? Um código muito semelhante ao que eu já tinha lá no... Deixa eu abrir aqui esse também. Lá no Move Repository, certo? Então no Move Repository ia ter um código muito parecido, bem parecido mesmo, certo? Eu estou falando aqui da implementação concreta. Então eu fiz isso, né? Levei esse código para lá e ficou até mais clean. E daqui para frente, por exemplo, em Firestore User, o all aqui, então, public, assim, que eu vou até botar porque ele é assíncrono lá, a mesma coisa, eu só chamo ele lá. E aqui esse método lá no nosso repositório genérico do Firebase, então eu vou tentar trazer para cá uma série de métodos que eu possa simplesmente chamar e não precise reescrever, porque, por exemplo, lá em User, a única coisa que eu iria mudar é isso aqui, que eu ia botar Users, certo? Então ia ter basicamente a mesma implementação. Só que eu estava pensando aqui, eu posso dar uma melhorada ainda maior, porque eu estou fazendo aqui uma espécie de wrapper, tá vendo que o meu método all em move repository continua existindo e eu chamo um método estático. Vocês vêm lá de orientação a objetos, vocês sabem, um método estático eu consigo chamar sem fazer a instanciação da classe, né? Mas eu continuo chamando aqui também, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa classe, esse método não vou deixar ele mais estático, eu vou fazer isso. E aqui vai ser uma classe abstrata porque eu não quero que abstract class, eu estou usando a mesma lógica aqui da época do Java, né? Deve funcionar do mesmo jeito aqui no TypeScript, muito provavelmente, certo? Aqui no all tá tudo bem, a gente vai precisar de um collection name. À medida que eu for transferindo aqui os métodos, né, aqui o get, por exemplo, o próprio safe, vocês vão ver que eu vou continuar precisando desse nome da coleção. Então, é interessante que eu tire o nome da coleção aqui do envio, né, da chamada do método. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou criar aqui um construtor, e nesse construtor eu posso receber, se o cara está instanciando aquele generic wrapper, né, ele vai instanciar aquele generic wrapper para lidar com qual coleção de dados, né, com qual coleção de dados. Então eu boto aqui um parâmetro chamado collection name, né, que é o mesmo nome do atributo que eu tenho ali, e assim nesta classe eu já vou ter o collection name. Se eu quisesse utilizar diretamente ele, eu poderia fazer isso. Quando eu boto o private, aqui em TypeScript funciona assim, ele passa a ser um membro da classe, né? E aqui eu poderia fazer, agora sim, this collection name, e o método aqui ao chamar, né? Verifique aqui, ao chamar eu não precisaria mais botar o nome da coleção, certo? Isso já vai ter uma repercussão aqui, que eu não precisaria mais botar isso aqui, certo? Não precisaria botar isso aqui.
Porque já daria certo. Beleza, já avançamos aqui um pouco. Não está funcionando porque o método não é mais estático, mas vamos primeiro resolver aqui o nosso repositório genérico. Beleza, ele está ali, está tudo bem, está tudo funcionando, aparentemente ok. E outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, cara, uma vez que esse repositório foi instanciado, ele vai lidar sempre com um tipo de entidade. Então, ao invés de você sair botando em todos os métodos, bota diretamente aqui na classe que quando alguém for herdar desta classe, ele tem que indicar de qual tipo de dado você está chamando. Então, aqui no método, eu não preciso mais pedir qual é a tipagem. No return eu deixo aqui, porque no return ele vai obedecer a tipagem que veio lá de cima, certo? Então, vamos verificar se já dá para a gente fazer aqui alguma coisa. Então, aqui no Move Repository, além de implementar essa interface, eu vou fazer ela herdar, extends, de generic repo. Beleza. Qual a repercussão disso, professor? É que agora eu não vou precisar fazer esse método wrapper aqui, certo? Eu não vou precisar fazer esse método wrapper. Ele está reclamando aqui porque eu não passei, ele requer um argumento. Então, como eu estou fazendo aqui para move, eu boto move aqui. Assim, os métodos que serão também aqui de Firestore Move, portanto, os métodos que ele herdou aqui de Firebase Generic Repo, eles serão tipados como do tipo move. E se eu simplesmente apagar isso aqui, vou apagar isso aqui, veja que negócio legal. Tá tudo certo, não está dando nem erro de implementação aqui de Move Repository, porque todos os métodos estão implementados. Os que não estão implementados aqui estão implementados em Generic Repository, em Firebase Generic Repo. Beleza? Entenderam como isso vai deixar o nosso código mais clean e é um uso meio que seguro aqui da herança, né? A herança que é um tema até certo ponto polêmico. Certo? Entretanto, a gente precisa fazer mais coisas para que isso funcione, certo? Observem que o meu construtor, eu preciso honrar ele, já que eu estou dizendo que o meu Firestore Move Repository ele é um Firebase Generic Repo. Então, lá no construtor, eu disse que eu preciso receber qual é o nome da coleção para que as coisas funcionem. E eu chamo o construtor da minha superclasse em TypeScript da mesma forma do mundo Java. Então, eu faço isso. Então, ao construir uma instância desta classe, eu vou chamar o construtor de super, o construtor aqui desta classe, e passando para ele, olha, passa moves lá, porque esse moves vai ser usado aqui na coleção, beleza? Tá interessante, né? E aí, quando a gente vem aqui também em usuário, observe que em usuário eu posso fazer o seguinte, olha, eu vou fazer isso aqui, eu posso apagar esse método, não tem nenhum problema, que eu não vou precisar dele. E eu boto aqui extends, deixa eu deixar o método ali por enquanto para a gente ver o impacto. Meu Firestore User Repository também vai herdar do nosso Firebase Generic Repo, tipado agora para User, tudo certo. E a gente tem que honrar aqui o construtor do mesmo jeito, só que eu vou chamar o super passando o nome da minha coleção, que será User. E eu não vou precisar mais desse método aqui, certo? Porque esse método já vai existir, essa classe já vai ter esse método está devidamente implementado aqui e ele está funcionando certinho, né? Aqui as variáveis, vou até renomear aqui as variáveis, não é ref name, é filmes ref, né? É collection ref, visto que agora ele é genérico, né? Tal, não vai precisar de nada disso. Isso aqui são os snapshots, deixa eu renomear ele para snap. Shots. Aí são coisas que vocês estão vendo que a gente está trabalhando agora com biblioteca. Então, a gente vai estar, sei lá, com a documentação aberta. Quando você está trabalhando com bibliotecas, que é quando você está nessa fase do como, né, como os detalhes e tudo, de fazer tudo isso, você acaba indo para esse cenário, né? De olhar detalhes de biblioteca e tudo. Não é algo arquitetural, né? Algo estrutural, coisas desse tipo. Muito bem, e aqui está tudo certo. E aqui, essa jogada aqui é só porque eu estou querendo compor um objeto do tipo T. Eu não consigo fazer o cast, né, que aqui em TypeScript utiliza o as, direto para o tipo T. Eu tenho que tornar ele desconhecido para depois ir para T. Isso é a questão da linguagem. Mas enfim, ele vai ter o atributo ID e todos os demais atributos que serão desempacotados. Né? Isso é muito parecido com Python também, o jeito de fazer.
certo? E agora eu posso fazer mais coisas, né? Por exemplo, aqui no user e no move, nós temos o método save. O save funciona desse jeito, então deixa eu pegar aqui o save. Vou pegar o método save inteiro, né? Vou dar um Ctrl C aqui e vou botar aqui um método save do jeito que ele estava lá. Só que agora o save, para ele ficar genérico aqui, o nome do atributo eu vou botar aqui filme, né? Rename, eu vou chamar de objeto. O tipo de dado vai ser o mesmo tipo que foi utilizado no momento que a pessoa herdou, que o usuário herdou lá, e vai retornar uma string, beleza? E aqui a gente utiliza o this.collectionName. Deu 15 minutos aqui, já eu ajusto isso aqui. Aqui é a mesma coisa, collection.ref, e o result vai dar tudo certo, tudo bonitinho. E quando você começa a ver código repetido, você já tem que ter as ideias, né? Observe que a linha 10 e a linha 18, elas estão parecidas, ou seja, em quase todos os métodos eu vou precisar de uma referência aqui da coleção. Então, que tal eu criar um atributo disso aqui, né? Então, eu vou criar aqui um private collection ref, que ele vai ser de qual tipo? Aí, para saber qual tipo que ele vai ser, você passa o mouse aqui em cima. Firebase, Firestore, collection ref, né? Vamos ver se dá certo. Firebase, Firestore, Collection Refers. Isso, desse jeito. E agora eu boto aqui no meu construtor que eu acredito que vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo. Aqui tudo ok. Salvo aqui. Aqui eu vou chamar de this.collectionRef. This.collectionRef, né? Eu tenho que botar o this porque eu estou dentro de uma classe, quero acessar um membro ali dela. E aqui também, olha que legal. E pronto, né? Tudo certinho, ficou ainda mais clean. Como esse parâmetro aqui eu não preciso mais que ele seja membro da classe, eu posso tirar esse private e eu posso chamar ele diretamente. Ele vai ser transiente, ele chegou e só vai ser utilizado para que eu instancie. E tá tudo certo, Então, aqui nós estamos na classe Generic Repo, né, Firebase, que é uma classe que serve de base para todos os meus repositórios. Isso é bastante comum na comunidade, né? Então, eu não vou precisar mais do save, certo? O save não vou precisar dele. 17 minutos, nós vamos até 20 minutos nesse vídeo aqui, para que ele não fique muito longo também, para que também não quebre no meio do caminho. E o users já vai ter o seu save também, ok. Ele não está dando erro aqui porque isso aqui é um override, né? Enfim, eu não quero fazer override. E eu posso fazer avançar mais tudo isso aqui. Então, já tem o all, já tem o save. Vamos fazer agora, deixa eu dar uma olhada aqui na nossa user repository, ele é do tipo CRUD repository. O nosso get by ID, né? Inclusive renomear ele aqui. Get by ID. Get by ID, que é quando eu vou botar nesse CRUD repository apenas os métodos, né, que forem úteis para toda e qualquer entidade, certo? Os métodos específicos vão existir e muito, mas eles serão implementados de forma local em cada um dos repositórios. O ID lá no Firebase é do tipo string, né? Então ele vai retornar um objeto do tipo T ou um undefined, caso ele não encontre. Perfeito, então voltemos aqui. Nós estamos aqui o get by ID, ele está só reclamando que a tipagem aqui é do tipo string, né? E a mesma coisa aqui a tipagem é do tipo string. E quando a gente implementar esse carinha aqui, a gente vai ver que ele é basicamente a mesma coisa, né? Para todo mundo, né? Então eu vou fazer aqui no Moves só para vocês entenderem como funciona, né? Então eu vou pegar, aliás, eu não preciso fazer no Move, já que eu já vou mover para o generic, eu vou levar direto para o generic. E assim o Move Repository já vai ter ele também. Cadê o nosso generic? Ele veio para cá, generic Firebase Repo. O nosso do Mongo aqui ele deu um gritinho porque a gente mudou o tipo lá na interface, né? É massa trabalhar orientado a interface por isso. Porque o código vai gritando quando você fizer as coisas, né? Tá fazendo as situações. Beleza. Feito isso, aqui a tipagem vai ser do tipo T, get by ID, eu não preciso tipar aqui a função porque a minha própria classe já é tipada, né? 19. Vamos terminar só o getID aqui nesse código. Beleza. E o getID, vamos olhar como é que ele funciona, né? Então a gente vai do mesmo jeito aqui no result. Esse result não sei se está o nome mais adequado, né, para as paradas. This collection ref. Aí a gente bota o doc
e pega o ID que a pessoa está querendo buscar lá no banco de dados e pede para o Firebase buscar. Isso é questão de documentação, certo? Você abre a documentação aqui das paradas, verifica como é que faz para obter um, para obter vários, enfim, você vai descobrindo como que faz os gets e as paradas. O massa de você trabalhar com arquitetura certinho é exatamente isso. Você sempre vai isolar o que do como, né? E o seu código vai ficar sempre seguro, de certa forma seguro. Então o getById ele tem que retornar um objeto também. Primeiro eu dou uma verificada se ele encontrou alguma coisa, né? Então, se ele não tiver encontrado, if not result exists, tem esse método aqui, eu já posso dar um return vazio, que significa que vai retornar um undefined. Mas caso não seja vazio, caso exista, de fato ele achou aqui algum objeto. Então eu posso compor um objeto que vai ter a chave, o próprio ID que a pessoa me mandou. Isso porque o Firebase, lá no result data, né? Result data, nesse data aqui, ele não traz o ID, tá? Só os demais atributos. E do mesmo jeito, eu preciso transformar ele em desconhecido para depois transformar ele no tipo T. Isso aqui tem como ser resolvido, tá? Tem umas outras técnicas que a gente pode fazer isso. Perfeito? E para finalizar, a gente vem aqui no users, já vai existir, porque ele está herdando de lá e vai dar super certo, né? E também aqui no Moves, o Moves já nem tem, o Moves já está finalizado, ele vai ter todos os métodos que as suas interfaces estão especificando, mas ele vai herdar muita coisa aqui desse nosso generic, porque quando a gente começa a ter código repetido, a gente encapsula e reaproveita, certo? Beleza, e aí a lógica toda vai acabar ficando aqui nessa classe repo, porque é uma lógica muito parecida. Vamos dar uma olhada para ver se está funcionando, né? Antes estava aqui funcionando, quando eu mandava aqui estava funcionando, não sei se o servidor está rodando. Deixa eu abrir aqui o nosso terminal integrado. Opa, pressionei aqui algo que não deveria, é isso aqui. Pronto. Aqui o terminal yarn dev é o comando que starta o nosso projeto. Eu não verifiquei se tem alguma coisa quebrada por ali, pode ser que tenha, né? Quando eu programava no Eclipse, o Eclipse ele gritava mais alto quando a gente tinha um problema. Isso é coisa antiga, né? De muito tempo. E perfeito, olha, vejam só, tá tudo funcionando. Ele veio aqui no nosso banco de dados e trouxe os dois filmes, né? Que foi em novembro e em novembro 2. Tá aqui no Insomnia, em novembro e em novembro 2. Pegou agora mesmo lá no banco de dados. Isso por quê? Porque a gente organizou o nosso projeto em camadas, tá tudo certinho, tá tudo bonito. Então, a gente utilizou as get all move queries, vejam só, e ele utilizou aqui um método que foi especificado aqui numa interface, né, que é a move repository. E essas duas camadas, que é application e domain, estão vendo as duas aqui, elas não têm conhecimento, né? Então ela delega a responsabilidade para quem quiser ser utilizado. Se você quiser ser utilizado, cara, você que se vire e respeite esse contrato. Tudo bem? Então, com essa mesma lógica, a gente vai fazer aqui os métodos de repository e vai dar tudo de user repository também e vai dar tudo certo e a gente vai conseguir fazer o sign up, que é o objetivo da nossa aula de hoje, fazer o sign up. E já já a gente faz no próximo vídeo, tá bom? Só para completar 25 minutos, né? Eu disse que até 20. User tá ok, tá faltando implementar esse carinha, que é o get user by name, porque ele vai ser útil aqui no comando sign up, né? No sign up a gente precisa fazer uma consulta se existe já algum usuário com determinado username, tá? Então no próximo vídeo a gente vai finalizar. Beleza, aqui no Movies também está tudo ok, né? Os lançamentos a gente não fez uma consulta específica, a gente está só chamando this.all. Professor, cadê esse método all que aqui não tem? Tem, porque Moves Repository é o Firebase Generic Repository. E Firebase Generic Repository tem o método all. Na linguagem de programação Solidity, que é utilizada em blockchain, a herança é feita assim, ó, é com isso, porque é exatamente a situação, tá bom? Vou fechar com 24 minutos e a gente vai na próxima aula fazer o seguinte, fazer esse método aqui, get by username, que é um método específico, e vocês lembram que um repository não é para ter métodos genéricos mesmo, não. Os métodos genéricos são poucos, né, que é obter pelo ID, todos, algo do tipo assim. Como a gente está utilizando o Domain Driven, a gente tem que ter métodos com assinatura, com descrição que tem a ver com o negócio. Tudo bem? Se você está vendo essa aula aí no YouTube, não esquece de fazer o básico que os YouTubers pedem aí. Vou repetir para você. Até o próximo vídeo.